Olá, hoje eu quero conversar com você sobre um tema bem atual, o sofrimento. Tempos cada vez mais difíceis, um mundo cada vez mais violento, seres humanos com atitudes cada vez mais incompreensíveis, e como se já não bastasse o mundo à nossa volta, ainda temos os nossos próprios desafios, ou de algum familiar e amigo. Sabemos a origem do sofrimento, pois vivemos em um mundo caído, onde habita o maligno. E é no exato momento em que o homem decide viver longe de Deus, por querer conhecer o bem e o mal, é que temos que passar a conviver com a realidade nua e crua que o sofrimento gera em nós e em nossos queridos. Mas como fazer isso? Como é possível viver num mundo assim? A lógica diz que as pessoas boas devem merecer o bem, assim como as pessoas más devem receber o mal. Porém, não é isso que vemos, pois não há lógica em pessoas ruins se dando bem e pessoas boas se dando mal. Qual é a lógica em um ataque terrorista, principalmente contra crianças inocentes, ou em um acidente de carro onde um bêbado mata uma família inteira, ou um grupo de jovens, ou uma pessoa saudável, atlética, sem vícios, que desenvolve um câncer ou até uma outra doença e por vezes morre. A lógica não seria o bêbado morrer na colisão do carro? Ou um fumante contrair câncer de pulmão ou algo assim e morrer em decorrência do seu vício? O terrorista se explodir com as suas próprias bombas? São nesses momentos, quando a lógica não aparece, que muitos tentam entender o que acontece e até questionam. Mas por que Deus permite? Por que as pessoas boas sofrem? Por que Deus não intervém se Ele é tão poderoso? É nesse momento que precisamos entender alguns pontos do tema sofrimento. E é um assunto amplo que não se encerra em uma simples explicação. Muitos são os fatores e as causas do sofrimento humano. E é importante ressaltar que mesmo aquele que crê em Deus, que se identifica como cristão, que aceitou Jesus como Salvador, também vai passar por sofrimentos. Ser cristão não é antídoto contra o sofrimento. E isso a palavra de Deus deixa bem claro. Muitos são os homens e mulheres que sofreram na história da Bíblia. E o maior exemplo disso foi o Cristo, que mesmo sendo inocente e sem pecado algum, pagou a conta por todos nós na cruz. O sofrimento que jamais poderíamos suportar foi Cristo quem passou. Também foge à nossa compreensão a lógica dessa atitude de Deus, colocando Cristo numa cruz. Pois bem, se Cristo, sendo Filho de Deus, sofreu, e nós que cremos em Deus também sofremos, por que Deus permite o nosso sofrimento? Por que Deus, por vezes, se faz de surdo ao nosso clamor? Porque Ele fica indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento, às nossas orações? Deus não nos ama? Ele não tem poder para mudar as circunstâncias? Ele não sabe tudo o que acontece? Por que Ele permite? Qual o sentido disso? Sim, Deus pode tudo. Deus sabe tudo. Ele escolhe e decide tudo o que quer fazer. Ele pode agir com misericórdia, pode fazer milagres, mas também pode se calar. Pode não agir, não intervir. Ele é soberano. Deus pode muitas vezes usar o nosso sofrimento para nos alertar, para nos guiar, para nos moldar e até mesmo para nos unir. Imaginemos um mundo sem dor. Nada de dores, nenhuma dor de cabeça, pressão alta, nada de estômago, nos avisando talvez que possa ter uma úlcera na parede do nosso estômago. Quem sabe também uma batida, né? Que a gente leva uma batida, uma contusão, e aí não sentiria dor se tivesse um osso quebrado ou um tendão rompido.
Quem sabe mesmo um mundo sem dor seria melhor. Mas a dor nos serve como alerta, como nos avisando que algo não vai bem. Nos chama a atenção de que algo precisa ser cuidado, ser observado. Deus usa a dor como alerta de que algo está errado no mundo, ou que está errado com as pessoas à nossa volta, ou até mesmo que tem algo errado conosco. Qualquer uma dessas situações pode ser motivo de dor ou sofrimento em nossas vidas. Certamente, não foi esse o mundo que Deus programou. Deus planejou um mundo livre, um mundo tão livre que deu ao homem e também à mulher a liberdade de escolha. Porém, ambos falharam. Homem e mulher escolheram o pecado de se rebelar contra Deus e quebraram a aliança que tinham com Ele. Assim, o pecado e todas as consequências dele até hoje nos atinge. E vemos um mundo cada vez pior, mais violento, mais egoísta, mais sem amor e sem empatia. Por causa desse pecado no mundo, as pessoas tomam decisões erradas, que muitas vezes trazem consequências às nossas vidas. Como já citei o exemplo do motorista bêbado, que atinge os ocupantes de um carro, causando a morte deles. Quantos casos assim nós conhecemos, né? Ou o assaltante que mata uma pessoa para roubar o bem, e mesmo que a vítima não reaja, ela é morta. O traficante que destrói a vida de uma família, porque vicia o seu filho ou seus familiares. Muitos casos nós conhecemos assim. A escolha dessas pessoas de fazer o que é errado, de viver longe de Deus, pode trazer consequências, dor e sofrimento a nós. Mesmo que sempre façamos as escolhas certas. Por isso, muitas vezes, a minha dor não é uma escolha errada minha, mas sim a escolha de alguém que está à minha volta e acaba me atingindo e me afetando. Mas muitas vezes a nossa dor e o nosso sofrimento é gerado por nossas escolhas equivocadas, pelo nosso pecado. Nossas atitudes podem estar nos causando dor e sofrimento, principalmente quando não reconhecemos os nossos erros e mantemos aquele nosso pecado de estimação não confesso. Nós não nos arrependemos e por isso não mudamos nossas atitudes. A nossa desobediência pode ser a causa do nosso sofrimento. O sofrimento também pode ser usado por Deus para nos guiar. O sofrimento pode aparecer porque estamos distantes de Deus, longe do seu caminho. Mas algumas vezes, até mesmo quando estamos andando com Deus, o sofrimento pode estar presente. O sofrimento tem o poder de revelar quem somos e nos obriga a encarar a nossa realidade, nossos desejos, nossos sonhos, nossos sentimentos, nossos valores e até mesmo e principalmente a nossa miséria. Somos confrontados pelo nosso sofrimento e podemos nos desesperar ou aceitar com esperança. Passar por este momento sabedores de que estamos com Deus e que seremos fortalecidos para suportar a dor. Assim como muitos homens e mulheres de Deus que passaram também pelo sofrimento e com esperança tiveram vitória, nessa vida ou na eternidade. Firmes na promessa de Deus, Noé foi zombado e ridicularizado por anos até que o dilúvio acontecesse. Abraão teve que esperar por anos até se concretizar a promessa de pai de uma grande nação. E ainda teve que levar o seu filho para ser sacrificado, até que Deus proveu para ele o cordeiro para o sacrifício. Eu imagino a agonia de Abraão subindo o monte e tendo que oferecer o seu próprio filho como sacrifício, sem saber o que Deus faria. E José, que foi vendido como escravo, acusado injustamente de assédio, foi preso até se tornar governador do Egito. Anos de sofrimento. E mais uma vez, nosso exemplo maior, Cristo, que teve que passar pela Sexta-feira Santa do Monte do Calvário até chegar no domingo da ressurreição. Não desistiu,
porque sabia da recompensa eterna que teria ao lado de Deus. Deus usa o sofrimento para nos guiar, nos conduzir por um caminho e nos tornar melhores e merecedores da recompensa final. Saímos transformados, fortalecidos e ainda mais confiantes. O sofrimento também pode ser usado para nos moldar. Sim, o sofrimento pode nos moldar porque é em meio ao sofrimento que somos transformados. É nesse momento de fraqueza e vulnerabilidade que somos atraídos para a força que vem de Deus. Quando passamos por uma situação de doença, de dificuldade financeira, de relacionamento rompido ou qualquer outra situação de dor e sofrimento. É aí que nos voltamos para Deus. Pedimos socorro e ajuda, consolo. Nesse momento que começamos a enxergar quem Deus realmente é e tudo o que Ele é capaz de fazer. É nesse momento que experimentamos o seu amor, o seu abraço. Aprendemos o que é gratidão, aprendemos o que é ser humildes e aprendemos pela própria experiência quem realmente é Deus que nos criou e que tudo Ele faz e pode fazer. O que eu vou falar agora talvez soe estranho para algumas pessoas, mas é uma realidade. Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. É muito ruim mesmo. E cada um aqui deve saber algum motivo de dor ou sofrimento que esteja passando de algum parente que esteja sofrendo, ou até mesmo distante de nós. Em outros países a gente vê tantas pessoas sofrendo. Mas o que eu vou falar agora é a realidade. Porque é justamente nesses momentos de dor e sofrimento, quando a gente passa por esses momentos, ou enquanto está passando por esses momentos, que nós escutamos os mais belos testemunhos do agir de Deus, do seu amor, do seu cuidado e do seu poder. São sempre os testemunhos de quem sofre ou de quem enfrenta desafios e dificuldades que revelam o caráter de Deus e criam em nós o desejo de ser como Ele é e de estar na sua santa presença. Com essas experiências é que o nosso caráter é moldado. E quando temos essas experiências, essas vivências com Deus, que o nosso testemunho se fortalece e se torna vivo, se torna real. Para a honra e glória de Deus, somos moldados segundo o seu caráter. Então são as nossas experiências de sofrimento que nos tornam cada vez mais parecidos com Deus, porque é nesse momento que nós sentimos a presença dele, nos transformando. O sofrimento também pode nos unir. É muito fácil carregar a dor compartilhada. É muito mais fácil. Quando a dificuldade bate à porta, seja ela qual for, doença, desemprego, traição, desavença, sempre será mais fácil se dividirmos o fardo. Estar na presença de outros irmãos na fé, trocando experiências e testemunhos, traz um alívio da dor. É como um remédio, é como um carinho, é um sentimento de afeto e união, que traz mais força e ânimo para suportar e enfrentar a dor. Não se está sozinho, não se está abandonado. Sentimos-nos acolhidos e compreendidos. É como o amor de Deus nos alcança a partir do outro. Deus usa a comunhão com os irmãos para dizer: você não está sozinho. Eu compreendo a sua dor. Eu estou aqui te ouvindo. Eu estou aqui te abraçando. É no abraço do irmão que somos abraçados por Deus. Estar perto de irmãos da fé nos traz de volta a humanidade que muitas vezes o sofrimento nos toma. Por isso é importante estar perto de Deus e dos irmãos da fé, compartilhando a dor, fortalecendo a fé e gerando união no corpo de Cristo. Eu queria agora trazer o texto, versículo da Bíblia, para encerrar essa meditação, esse pensamento. E eu queria convidar vocês todos, quando puderem, a ler na segunda epístola de Coríntios, o capítulo 4, todo ele. Mas eu vou usar apenas 2 versículos, o versículo 16 e o versículo 18.
Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem em nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e dura para sempre. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixemos o olhar naquilo que não podemos ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, a minha mensagem hoje é justamente nesse sentido de conseguir, durante um momento de dor e sofrimento, não se apegar ao momento da dor e do sofrimento, mas, ao invés disso, se apegar a Deus, que é quem nos fortalece, que é quem nos guia, que é quem nos molda, para que nós possamos sair vitoriosos. E muitas vezes a vitória não quer dizer neste mundo, mas na eternidade. Quem está perto de Deus, quem está próximo a Deus, quem aceita Jesus Cristo como Salvador, é vitorioso, independente da dor e do sofrimento. Então, que a gente possa ter essa coragem de, no meio da fraqueza, no meio das forças que se esgotam, buscar a Deus. Mesmo que a gente se sinta fraco, a gente é forte. A palavra de Deus diz isso, né? É na minha fraqueza que tu me tornas forte. E a palavra de Deus também diz: no mundo passaremos por aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então que a gente possa ter sempre muita esperança na vida que nós vamos ter ainda ao lado de Deus, na sua glória. Paz de Deus para todos vocês. Amém.